falar sobre perdão. E eu creio que nesse mês, cada um de nós fomos impactados pela essa palavra chamada perdão. Sim ou não? Mas a minha pergunta dessa noite, que eu fiz para mim, como eu estou vivendo o perdão? Será que eu estou escutando teoricamente ou estou praticando? E para mim, Deus falou algo no meu coração. Tudo que eu falar, todos os versículos, tudo que foi dado durante esse mês, basicamente foi tudo que Deus colocou no meu coração. Mas eu perguntando para Deus esses dias, falei: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Ele falou para mim: o perdão tem um início, tem um meio e tem um fim. E o perdão está sendo colocado para a igreja de Jesus. Quantos de nós somos igreja? Quantos de nós somos igreja? Você crê que a responsabilidade da igreja esses dias em liberar o perdão e receber perdão é grande? Que através do perdão nós alcançaremos grandes coisas, não só em Deus, mas em todas as áreas de nossas vidas? Porque esse é o princípio do perdão. E Deus falou para mim: fale dos 3 princípios de perdão que tocou no meu coração durante esse mês todo. Primeiro, para mim, o amor, a humildade e a fé. Fale amor, humildade, fé. A minha esposa falou assim para mim hoje: tu vai falar muito? Eu disse: vou falar o que Deus colocar no meu coração. Porque não adianta eu ser repetitivo para a igreja. Porque a igreja, quantos sabe, quantos reconhece que tudo que foi falado esse mês serviu para mim e serviu para vocês? Quantos reconhecem isso? Eu reconheço isso, né? No domingo passado, era para me pregar no ministério no domingo passado, foi a Alessandra. Eu disse: vá. Eu fui tão batido, né? O perdão bate, ele te bate. No domingo anterior da mesma forma e nos outros domingos da mesma forma. Então, queridos, eu quero iniciar orando ao Senhor, pedindo perdão. Primeiro ato que Jesus falou para o meu coração: chegue e peça perdão. Porque não adianta eu falar de perdão estando cheio de situações, sujo, cheio de pecado. Porque se nós pedimos perdão, nós estamos cheios de quê? De pecado. Eu sou cheio de pecado todos os dias. Então todos os dias Jesus fala assim para mim: olha, todos os dias você é livre de vir até mim e pedir perdão. E nós como igreja, como nós estamos tratando isso? Fique em pé, igreja. Vamos pedir perdão? Alguns anos atrás, eu fui para um congresso com Mike Shee, aqui em Belém. E todos os congressos que esse cara fazia, o primeiro ato que ele fazia no congresso era o liberar de perdão. Eu não entendia aquilo. Não entendia. E nas vezes que eu fui, ele falou assim: você vai liberar perdão para aquelas pessoas que você ofendeu, para aquelas pessoas que você maltratou. Você vai liberar perdão para aquelas pessoas que te maltrataram. E aquilo... Aí naquele congresso estava eu e meu irmão, meu pastor hoje, meu apóstolo hoje. E naquele congresso, eu cheguei até o meu apóstolo e pedi perdão por muitas situações que nós tínhamos como irmão. Depois, com o passar do tempo, eu fui entender por que o perdão é tão importante para a igreja. Você sabe por que o perdão é tão importante para você, para mim? O perdão é muito importante porque Deus quer ativar algo novo em nós. Deus falando comigo esses dias disse: cara,
Eu dei o meu próprio filho por único objetivo, para ele ir até a cruz, para gerar o perdão à humanidade. Você entende isso essa noite? Eu quero que você hoje, essa noite, eu quero que você reflita tudo que foi ministrado nessa casa durante esse mês todo. Porque eu não posso, querido, escutar uma palavra e viver só na teoria. Eu preciso viver a palavra que é ministrada. Nós precisamos viver a palavra que é ministrada. E esta palavra vai nos dar algo novo em Cristo Jesus. Eu quero que você peça agora, peça a Deus, Deus traz a memória, a minha memória. A quem eu quero pedir perdão? E você vai pedir perdão diante de Deus, àquela pessoa que você fez algo. Ou aquela pessoa que te fez algo. Que é isso que dói tanto. Perdoar aquele que nos ofendeu. Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho, eu sou humano. E essa noite eu quero pedir perdão diante do Senhor pelas minhas mazelas. Antes de iniciar qualquer palavra que o Senhor tenha a me liberar esta noite, a me liberar esta casa, eu quero pedir perdão à minha família. Eu quero pedir perdão à minha esposa. Eu quero pedir perdão à minha igreja. Se eu fiz algo, Jesus, que machucou alguém da minha casa de oração, hoje eu peço perdão. Eu não posso falar de perdão se eu não pedir perdão ou não liberar o perdão. Que esta noite possa ser uma noite única, como nenhuma que houve nesse decorrer de mês que está terminando hoje. Tudo que foi colocado, ministrado para trás, foi algo grandioso. E essa noite eu peço ao Espírito do Senhor que tome conta deste lugar, que mova este lugar. E o Espírito do Senhor conduz a ministração neste lugar. Eu não quero falar de mim, que eu não sou digno de falar nada, Pai. Quem sou eu? Quem sou eu? A única coisa que eu digo a ti essa noite, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que o Espírito do Senhor possa mover este lugar. E que este lugar saia daqui sendo totalmente mudado verdadeiramente em Cristo Jesus. Que esses 3 tópicos liberados que o Senhor tocou o meu coração, que foram os 3 tópicos que o Senhor tocou durante esse mês todo, nós possamos entender e viver, porque Jesus é o nosso maior patrimônio. Amém, queridos, graça e paz. Eu não posso iniciar essa palavra de hoje, queridos, quem tu crê? Quantos de nós cremos que o perdão é um princípio que nasceu no coração de Deus? E este princípio chegou a Jesus e chegou até nós. Quantos creem nisso? E quantos creem que esses 3 têm tudo a ver com corpo, alma e espírito? Que o perdão age nesses 3 trechos, humanamente falando, no corpo, na alma e no espírito. Se nós não perdoarmos, nós veremos Deus?
Se não haver perdão, não tem como ver Deus. E eu quero que nós possamos ler o primeiro versículo. E foi onde Deus falou para mim, olha, começou tudo aqui. Sabe qual é o versículo? Um versículo que a igreja de Jesus na terra sabe de qual é salteado. João 3,16. Quantos de nós conhecemos esse versículo? Você entende que através deste momento foi o início de algo de Deus para a sua igreja, através do perdão? Vamos lá, coloquem aí, amados irmãos, João 3,16, um versículo que ninguém conhece, sim ou não? Sim ou não? Olha só o que aconteceu, o primeiro ato de amor. Qual foi o primeiro ato de amor? O primeiro ato de amor que Deus deu quem? Para um objetivo, sim ou não? Porque Deus amou o mundo tanto, o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos de nós crê que tem uma vida eterna? Quantos de nós crê que você e eu temos uma vida eterna? Amém? Se nós temos uma vida eterna, algo aconteceu lá atrás para nós vivermos isso, sim ou não? Qual foi o ato que você fez, que eu fiz, para me ter essa vida eterna? Quantos podem dizer aí? Qual foi o ato? De aceitar isso. O meu primeiro ato para me ter uma vida eterna foi aceitar que o Filho desse Deus poderia me perdoar dos meus, pecados. Se esse Cristo não me perdoasse pelos meus pecados, aonde eu estaria hoje? Aonde você estaria hoje? Como nós estaremos vivendo algo em Deus hoje? Sabe qual é o mais incrível, igreja? Quando eu comecei a pedir ao Espírito Santo, eu falei, cara, Espírito Santo, abre a minha mente. Abre a minha mente. Porque eu viver o perdão, queridos, sem amor, não existe. Sim ou não? Quantos maridos e mulher, esposo e esposa tem aqui essa noite? Eu coloquei nessa base. Quando o marido faz algo com a esposa, ou com a esposa faz algo com o marido, que eles não se entendem, qual é a primeira forma de você chegar ao seu esposo, à sua esposa? Você pode passar 5, 3, 4 dias, de lado, com raiva, mas um dia você pede o arrego, e de quando você pede o arrego, você vai até seu esposo, até sua esposa, até sua namorada, e você vai dizer assim para ele, ei, eu te amo, me perdoa, sim ou não? Porque isso é o que eu faço com a minha esposa. Ela fala assim para mim, demonstra o teu amor, demonstra o teu amor, demonstra o teu amor. Quantas vezes eu falo para você, demonstra o teu amor? Não é assim? Sim ou não? Será que isso acontece comigo e na minha casa? Aí eu fico imaginando nesse sentido aqui. Quando nós estamos cheios de mazelas, cheios de pecados, cheios de situações, e o Cristo está ali para nos receber. Aí nós dizemos assim, Jesus, eu pequei, Jesus, eu fiz isso, Jesus, eu fiz isso. Ele fala assim para ti, demonstra o teu amor. Demonstra o teu amor. Demonstra o teu amor. E Deus falou assim, cara, tu não entende que a humanidade estava perdida. No momento que eu entreguei meu filho para um único propósito, porque o propósito na cruz não foi de qualquer jeito, tinha algo. O propósito da cruz foi o liberar, do perdão.
teve outro propósito. A humanidade estava perdida e a humanidade continua perdida. Por isso que o princípio do perdão, como foi falado alguns domingos atrás, ele não tem fim. Mas Jesus falou assim para mim, cara, um dia nós vamos estar juntos nos céus. Que só lá, eu creio não vamos ser santos vivendo num lugar nosso, que ali não tem mais como o perdão, ou não tem como o pecado nos alcançar. Quantos estão entendendo? Em 1 João 4, 7. Que temi ofendido. Sim ou não? Queridos, ser igreja é a coisa mais difícil do mundo. Ser igreja, fale, ser igreja é a coisa mais difícil do mundo. Nós temos que suportar muitas coisas, não por nós, mas por quem? Porque pelo meu Deus, porque Ele é. Se eu não amar, eu não posso dizer que eu amo esse Deus. Quem muito ama, muito perdoa. Eita. Quem muito ama, muito perdoa. Que tamanho foi o amor desse Deus? O que Ele fez em prol de uma humanidade? Ele entregou quem? Seu próprio filho. Olha o tamanho deste amor, sim ou não? Quantos de nós amamos a Deus? Quantos de nós amamos a Deus? Verdadeiramente. Você faz tudo por Ele? Para Ele? São todas as coisas. O perdão é exclusivo para mim e para você. A palavra do mês todo foi para mim e para você. Sim ou não? Foi exclusivo para mim e para você. E vai ser sempre exclusivo para a igreja. Porque só a igreja entende o que é amar.
Outras pessoas nunca vão entender o que é o verdadeiro amor. Se não for, fale, igreja. Eu sou igreja. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Não por mim mesmo, porque Cristo vive em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Sempre, fale sempre, 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 sempre. Por isso que é difícil, humanamente falando, amados, perdoar. Porque se Cristo não vive em mim, como eu vou ter este ato de perdoar aquele que me tem, ofendido? Durante muito tempo nós estamos vindo à igreja, saindo da igreja, indo à igreja, indo para ali, para acolá, aprendendo disso, daquilo outro. Mas tem situações, queridos, que não estão acontecendo em nossas vidas por falta de perdão. Isso daqui que nós conhecemos de cós, sabemos de cós salteado, não está ativo em nós. Isto não tem que ser teoria, queridos, isso tem que ser prática. Fale prática. Mesmo doendo, eu tenho que praticar este perdão, porque esse é o Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia ou não? Queridos, quando Jesus falou comigo, cara, tudo tem um princípio. Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. Qual foi o ato que Jesus fez que venceu o mundo? O maior dos amores, o maior exemplo. Eu falo assim, o maior exemplo de amor. Mesmo Jesus passando tudo o que ele passou, ele foi crucificado, sim ou não? O maior exemplo de amor de Jesus, através do Pai, é quando junto deles tinha duas pessoas, sim ou não? Tinha duas pessoas. E ali, uma delas disse assim: eu quero viver este amor, me perdoa. Outros disse: eu quero continuar. Se não tiver amor, e se não tiver perdão, nós vamos ficar na mesmice, sempre, sempre. Aquele que estava ao lado de Jesus decidiu e queria mudar pelo ato que veio lá no início do Deus entregando o seu próprio filho para ir até a cruz. Eu quero dizer para nós, igreja, para mim e para você, vai chegar um momento de nossas vidas que nós não vamos ter fôlego, nós vamos estar apagando. Mas basta um ato de nós dizermos assim: Jesus, me perdoa. Ele vai te dar o sopro novamente. Em todo o tempo vai ter um sopro de perdão. Um sopro de perdão. Mas em todo momento vai ter uma atitude minha de ir até. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Creio que viver o perdão é algo crucial para a igreja. Que temos que viver este perdão diariamente. Quantas vezes nós temos que perdoar?
Quantas? Diariamente? Continuamente. Eu fiquei pensando, você nunca parou para pensar? Eu tenho que perdoar tanto. Mas se eu perdoo, eu sou? É uma via de mão dupla. Sim ou não? É uma via de mão dupla. Então esse primeiro tópico de amar um ao outro é o exemplo maior que tem que ser ativado em nós para perdoar e ser perdoado. Amém, queridos? Quando estavam pregando aqui, eu pegava aqui, anotava, tudo aqui está anotando tudo o que rolou. Eu falei, Deus, é tanta coisa para a igreja. E é tão difícil da igreja viver. É difícil viver o perdão? É difícil, querido. Por isso, existe algo extraordinário que veio através de Jesus. Fale, humildade. A humildade de Jesus nos ensina a perdoar um ao outro. Jesus veio ao mundo de uma forma humana. Jesus sofreu ou não sofreu? Traído ou não foi traído? Olha as características que Jesus teve e olhe para nós nos dias de hoje. Jesus foi chicoteado, Jesus foi ferido, Jesus passou por tantas situações, mas ele veio com o único objetivo de perdoar. E nós, alguns dias atrás, eu estava cobrando uma pessoa que me deve há muito tempo, eu já estava ficando louco. Aí Jesus falou assim, ei, não cobra, ora. Abençoa, não amaldiçoa. Abençoa, não amaldiçoa. Eu falei assim, porque quando é tocado algo na tua ferida, é difícil ou não é difícil? É difícil ou não é difícil de perdoar? Imagine de orar. Quando eu falei que Deus está muito ligado o amor, a humildade, a fé, também está muito ligado ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Porque, humanamente falando, nós somos atacados em todas essas áreas, sim ou não? Se não houver perdão. E a humildade, queridos, é o fator primordial como igreja. E nós abaixarmos nossa cabeça e dizermos aqui, eis-me aqui, Jesus. O exemplo maior foi Cristo na cruz. O exemplo maior foi Cristo na cruz. Foi o maior exemplo. Quer ver? Tiago 4:8, que igreja? Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus
aproximo de Deus, mais eu me aproximo de Deus. Essa é a única situação que me faz chegar a Deus. Porque só assim eu sei como o meu corpo, minha alma precisa ser cuidada. Aproxime de Deus e Ele se aproximará de... Ele se aproximará de... Se eu estou me aproximando de Deus, eu estou reconhecendo que eu sou o quê, igreja? Eu reconheço, Jesus, que eu sou um pecador. Olha aí, um detalhe grandioso. Isso é um detalhe grandioso que a gente está perdendo, porque nós estamos pensando que o pecado nos afasta de Deus. Aí nós estamos o quê? Fugindo, sim ou não? Eu não vou, eu não quero. Olha aí. Este é o tempo de nós entendermos e quebrarmos os paradigmas que estão em nós, de nos aproximar de Deus, mesmo em pecado. Agora, leia um pensamento de Deus, quando Ele deu seu próprio Filho. Leia um pensamento de Jesus, quando Ele diz: olha, eu estou aqui de braços abertos para te perdoar. Leia um pensamento dele. Ele está sempre disposto a nos perdoar, mesmo em... Não é que está escrito aí? Aproxime-se dele, e ele se aproximará de nós em todo tempo. Amém, querido? Amém? Você crê nisso? Nós somos desafiados, queridos, todos os dias nós somos desafiados a não perdoar aqueles que nos têm ofendido, a não perdoar aqueles que nos apontam o dedo, a não perdoar aqueles que nos machucam, a não perdoar aqueles que estão sempre querendo nos bater. Mas nós somos igreja. E a igreja onde ela chega, eu tenho um ditado assim, a igreja onde ela chega, ela faz a diferença. Ela é diferente de todos. Reconhecer que pedir perdão é reconhecer que nós somos pessoas humildes. Reconhecer em perdoar alguém é reconhecer que nós somos quebrados. Muitas vezes você já chegou para alguém pedindo perdão sem ter culpa? Porque é isso que Cristo quer de nós. Nós somos igreja. Nós somos diferentes. Amém? Durante muito tempo, nós estamos guardando as coisas. As feridas estão cada dia mais aumentando. As situações cada dia mais estão acontecendo. Muitas vezes nós, para termos o conserto de tudo isso, queridos, nós temos que voltar, desentilhar, para prosseguir novamente. Os entulhos do passado estão afetando as nossas vidas hoje. E atinge o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quantos de nós, igreja de Jesus, estamos doentes por situações do passado, porque nós decidimos não perdoar?
Isso foi falado domingo passado. Filhos machucados por pais. Pais machucados pelos seus pais. E nos atinge até hoje. Porque nós decidimos não perdoar. Nós falamos assim, deixa. Você já ouviu falar do deixa? Deixa que amanhã. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. E esse deixa para amanhã, cada dia nós estamos cavando um buraco e nós estamos nos enterrando. E esse Deus, com seu Filho, está nos dizendo: é tempo de quebrar para ser consertado. Quantos marido e mulher não resolveram situações que estão atingindo seus filhos? Esses dias eu escutei um trecho assim: eu sou a doença do meu pai. Foi muito pesado aquilo, eu parei, eu sou a doença do meu pai. Aí a pessoa falou assim: o meu pai me abusou, o meu pai isso. Depois de velho ainda ele fala assim: eu sou a doença. Aí o Espírito Santo falou: não foi curado, não teve perdão. Para essa doença ser extinta, tem que voltar e pedir perdão. Quantos de nós fomos machucados pelos nossos pais e nunca pedimos perdão? Mas o nosso eu sempre é assim: eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada. Ele que me abandonou. Foi ele que saiu de casa, ele que saiu. Mas quem é a igreja? O perdão para quem é? E as feridas estão aumentando. Esse dia eu falei para uma pessoa, disse: cara, falou assim para mim: olha, eu não consigo, eu fiz isso. Está acontecendo comigo esse negócio hoje e não vai parar. Disse: para. Se você tiver de voltar, você vai voltar. Você vai pedir perdão. Para que o amanhã você alcance aquilo que tanto você almeja. O amor, a humildade caminham junto com o perdão. Se nós não formos humildes, não tem perdão. Porque nós vamos ser aqueles cheios de si. Sim ou não? Pior coisa é o ser humano orgulhoso, sim ou não? O pior coisa é o ser humano orgulhoso, aquele que está errado, mas quando ele diz que é A e B, né? Não tem que faça. As situações estão marchando para o lado dele, ele continua. O ser humano orgulhoso vai perder o que Deus tem para dar para ele. E hoje é um dia do teu orgulho ser quebrado. Porque nós não podemos terminar o mês falando de perdão o mês todo, ouvindo falar de perdão, e ainda continua a ser orgulhoso em nós. Deixe o ser humilde entrar em você, que a humildade é de Cristo. Porque Ele é nosso principal exemplo, amém? Ele é o nosso principal exemplo, não tem igual a Ele. Não tem igual a Ele. O nosso olhar sempre tem que ser para o Cristo, porque Ele é reto. Ele nos ensina sobre o perdão em tudo que Ele faz. Ele é amor.
Ele é o próprio amor. Ele veio em forma de humana. Ele veio em forma humana, que ele podia ser o tal, sim ou não. Ele podia ser o Filho de Deus, cara. Ele veio em forma humana para nos mostrar como tem que ser as coisas. E nós, com o nosso orgulho todo, estamos impedindo o que Deus quer fazer para nós como igreja. Porque nós estamos preferindo segurar as dores, nós estamos preferindo segurar as circunstâncias das situações que estão nos impedindo de chegar até Deus, do que quebrar um elo e dar continuidade em uma nova direção. Deus falou assim para mim esses dias, cara, tu quer ter uma direção novamente? Eu te dei uma direção, você foi para um lado, você foi para o outro, você quer ter uma direção? Volte e peça perdão, que eu colocarei você na direção. Mas preste atenção, guarde teu coração, porque nessa nova caminhada você não pode errar. Mas se eu errar, Ele vai estar novamente pronto para dizer assim, volta. Sim ou não? Volta. Mas eu estou sendo teórico somente. Eu quero levar isso à prática. Quando eu levar isso à prática, eu vou continuar na direção que Ele me disse que eu tenho que continuar. E chegarei ao local que Ele disse que é aqui, que é o teu repouso. Quantos querem ter esse repouso, queridos? Nós temos que parar de ser igreja de teorias. Ou na minha linguagem, cheio de blá blá blá. Nós possamos estar bem em algumas situações, mas em outras situações há muita ferida. E o Senhor quer nos entregar algo completo. Sim ou não? Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso essa noite? Quando a tua alma é atingida, como teu corpo, tua alma, o teu espírito é atingido, volta para trás. Alguma coisa está acontecendo que foi algo lá atrás. Algum dia eu comecei a correr, a caminhar, a correr, e eu comecei a orar. Aí o Espírito falou assim, que você tem que cuidar do teu corpo. Você tem que cuidar da tua alma. Porque eles são um só. Não adianta você ir para a igreja me buscar, não adianta você fazer isso, que o teu corpo está todo cheio de mazelas. E meu corpo é todo cheio de mazela, né? Cheio de coisa. E eu passei, me deu uma crise de pressão, de hipertensão, ficou indo e vindo. Ali eu fiquei pensando, caramba, eu vou parar de correr, só caminhar. Aí a mulher falou, tu está exagerando muito. Eu entendi aquilo como, por que Jesus falou aquilo para mim? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Eu tenho que cuidar da minha alma. Porque Ele é Deus para nos entregar algo. Se eu não cuidar, eu vou morrer no meio do caminho. Para mim não morrer no meio do caminho, eu tenho que voltar novamente e recomeçar. Quantas vezes, se for preciso eu voltar para recomeçar, eu voltarei. Essa é a função da igreja genuína, verdadeira de Jesus. Porque Jesus está procurando uma igreja perfeita. Quantos imperfeitos somos nós? Quantas imperfeições nós estamos fazendo hoje em dia? Eu não faço, eu sou isso, sou aquilo. Ei, cara, nós somos imperfeitos.
Quando Jesus diz assim, perdoa, Ele não diz assim, é porque você tem que perdoar somente o próximo. Ele diz assim, me perdoa aquele cara, porque eu tenho que te perdoar. Essa é a função. Quanto muito nós amamos, mais nós somos perdoados. Isso nós temos escutado durante muitos anos como igreja, sim ou não? Durante muitos anos eu tenho escutado isso. Mas durante muitos anos também eu vejo cada situação dentro da igreja. Você quer ver uma? Esses dias teve um pastor aí, de uma grande igreja, que pegou o microfone e jogou no chão. Reunião de pastores, de líderes. Eu falei, Jesus, onde tem um perdão? Eu não quero criticar o cara, mas isso mostra que nós somos cheios de mazelas, cheios de falhas. Teve outro cara aí que não é nem crente, mas pegou uma cadeira e quebrou na costa do outro. Aí eu falei, o outro é crente. Eu disse, será que o outro vai perdoar o outro? Quantos de nós fomos ofendidos essa semana? Quantos de nós fomos desonrados essa semana? Quantos de nós foram apontados o dedo? Quantos de vocês, quantas vezes eu andando, essa semana eu fui praticamente chamado de ladrão por uma coisa que nem aconteceu. Eu fiquei olhando assim. No meu tempo antigo eu dava um soco. Mas eu falei assim, eu te amo, cara. Quantos? Se não for por esse Deus que nos diz que nós temos que amar a todos. Sim ou não? E queridos, se não tiver amor, se não tiver humildade, e se não tiver a fé, nós não alcançaremos aquilo que nós tanto almejamos. Fé é uma coisa extraordinária. Se você não tiver perdão, se você não pedir perdão, não existe oração. Se você não perdoar, não tem adoração. Se você não perdoar, nada acontece. Estão me entendendo? Se não tiver perdão, não existe oração. Vai ser só palavras. Se não tiver perdão, não existe adoração, só vai ser música. Se não tiver perdão, não existe manifestação. Não existe glória. Não existe unção. Nós, como igreja, nós somos forjados nisso. E para tudo isso, tem que ser gerado a fé. Sem perdão não tem fé. Em 1 Coríntios 6:11, querido. 1 Coríntios 6:11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Nós éramos cheios de mazelas e nos tornamos novas criaturas. Quantos buscam uma purificação diariamente em Deus? A minha justificativa em vir à casa do Pai, em buscar o Senhor, é buscar algo novo,
em Deus. Não é assim ou não? Se eu saio da minha casa, eu venho me abastecer de algo novo, buscando purificação, santificação, em prol de algo, uma coisa justa diante de Deus, sim ou não? Se você não vem com esse objetivo, a casa do Pai, só a casa do Pai não, mas a casa do Pai é o encontro dos santos. Quantos santos nós temos aqui? Quantas igrejas temos aqui? Eu sou igreja, querido. Isso aqui é um local de encontro. Se os santos estão aqui, algo tem que acontecer, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se nós dizemos que nós somos santos, nós somos uma igreja genuína, algo tem que acontecer. E se acontecer algo aqui, vai acontecer lá fora? Vai acontecer em todo o ambiente que nós estamos inseridos. Amém? Nós somos justificados pela fé, querido. É um ato de Deus para nós, de nos considerar justos diante dele. Amém? Por causa das obras de Jesus. Foi lá na morte, foi crucial para o louvor da sua glória. Essa é a nossa justificativa nesses dias. Então isso, nós escutamos durante... Quantos vocês escutam isso durante quantos anos na tua vida? Vindo à casa do Senhor. Durante muitos anos. Mas como nós estamos vivendo isso verdadeiramente? Jesus nos perdoa. Ele quer nos dar uma nova vida. Assim como ele deu para o ladrão. E disse que queria estar ao lado do Deus Pai. Nós não somos melhores que aquele ladrão. Sim ou não? Nós somos cheios de mazelas. Mas ele dá uma liberdade a nós de ir até ele todo momento, todo instante, de pedir perdão. Sabe por que ele fala assim, vem toda a mim, todos os que estão carregados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Porque eu quero dar algo novo a você, diariamente. Eu quero te dar o alívio. Sabe o que o pecado ocasiona a nós? Peso, sim ou não? Quando nós fazemos algo errado, há um peso em nós. Quando nós liberamos algo, há um alívio. Hoje é o dia que o Senhor vai te dar teu alívio, queridos. Nosso alívio, meu alívio. Nós não temos que terminar esse mês ouvindo falar de perdão e sair com peso da porta para fora. Hoje é o dia do teu alívio. Do meu alívio. Perdão gera alívio. Amém? Amém, querido? Em Romanos 5:3, eu vou terminar com esse último versículo. Também nós alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. Nós temos que nos alegrar em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Todo o tempo. Na luta, nas ofensas, na dificuldade, sim ou não? Essa é a nossa função como igreja. Perseverar sempre em Cristo Jesus. Ter esperança sempre em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso, alívio. Alívio.
verdadeiramente, Ele não é homem para mentir. No momento que nós entregamos tudo isso a Ele, pelo um ato, que é o ato do perdão, nós vamos nos alegrar em todo tempo. Amém? Amém ou não amém, queridos? Durante esse mês, o amor, a humildade e a fé foi batido muito nessa igreja. Muito. Muito. Mas que isso não vire um esquecimento. Possa ser lembrado hora por hora, minuto a minuto. E nós possamos entender isso. Lá em Hebreus 11:6, a última. Faltou isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que... Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe qual é o maior... Eu fiquei pensando assim. A maior alegria de Deus é que a igreja venha ao altar, se prostrar e dizer: me perdoa. É através da fé. É através desse ato que nós vamos alcançar tantas coisas em Deus. Nós vamos nos aproximar. O pecado nos afasta de Deus. Através do perdão, faz nos aproximar dele. Isso é lindo, sim ou não? Como eu falei anteriormente, o pecado não é para você fugir. O pecado não é para você abandonar. O pecado é para você se aproximar e dizer: eu quero te agradar. Eu creio que te agradando, eu alcançarei coisas novas e grandes. Amém ou não amém? Eu terei recompensa. Nós vivemos isso durante muito tempo. Qual é a minha principal recompensa um dia, queridos? É estar ao lado do Pai. Dizer assim: eu consegui. Mesmo sendo cheio de dificuldades, de mazelas, eu quero pegar isso daí, ó. Quantos podem dizer isso? Que a minha recompensa seja real. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Ele existe ou não existe? Existe ou não existe? Será que nós estamos perdendo tempo? Eu não estou perdendo tempo e não quero perder tempo. Ele existe. E eu quero pegar essa recompensa. Eu quero dizer assim: eu fui perdoado. Eu quero dizer assim: eu estava condenado, mas eu fui perdoado. Quando nós falamos em perdão, queridos, automaticamente nós reconhecemos que nós somos condenados pelo ato, por algum ato que eu fiz, sim ou não? Quando um ladrão ele chega até o presídio, querido, ele já foi condenado. E muitos ladrões, ele quer dizer assim: eu quero ser perdoado pelo um ato que eu fiz. Ele reconheceu que ele fez algo errado,
mas ele reconhece que ele pode ser perdoado. Mas esse perdão só vem pelo ato de amor. Vamos ficar em pé, igreja. Que nós possamos viver o amor. Que nós possamos viver a humildade. E que nós possamos viver a fé. 3 coisas primordiais. Para nós chegarmos ao lugar que nós tanto almejamos. Eu quero chegar. Eu quero chegar neste lugar. Tudo que Jesus conquistou na cruz não foi de graça. É um direito nosso. É um direito nosso. Que essa noite nós possamos sair daqui. Que essa noite nós possamos sair da casa do Pai, dizendo a Ele: me perdoa pelas minhas mazelas. Eu quero alcançar algo em Deus. Que essa noite nós possamos sair, se for necessário eu voltar, desentulhar o poço, eu vou desentulhar. Porque eu quero prosseguir. E que nesse prosseguir eu não possa desviar. E se desviar, eu possa voltar novamente. Para nós termos um alívio em Cristo Jesus. Eu quero ter um alívio 24 horas em Cristo Jesus. Mesmo cercado de tantas situações, eu quero ter esse alívio. Amém. Coloque a mão no seu coração. O que é que está pesando sobre a tua mente esses dias? O que é que está sufocando você? O que é que está pesando no teu coração esses dias? Você pode dizer assim: eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não pequei. Eu não falhei. Eu não maltratei ninguém. O que está faltando a nós, para nós termos o verdadeiro alívio em Cristo Jesus? Essa noite é uma noite que nós temos que liberar perdão, querido. Nós iniciamos esse culto pedindo perdão e pedindo que o Senhor traga a memória de cada um de nós, a quem nós devemos perdoar. E não saia dessa casa sem liberar o perdão. Não saia desse lugar, não termine esse mês sem liberar o perdão. Se for para voltar lá atrás, volte. Isso não é perda de tempo. Se for para você voltar no passado, volte. Libere o perdão. Peça a Deus humildade. Quebra este elo, essa situação que você está durante muito tempo deixando de ganhar. E você não possa sair desta noite, desta casa, sem liberar o perdão para aqueles que tanto precisam ser perdoados. E entenda que quanto mais perdoamos, mais nós amamos. Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Gera em mim, gera em nós algo extraordinário, chamado perdão. Eu possa perdoar aqueles que têm me ofendido. Ofensas duradouras,
duradouros. Quebra o orgulho, quebra o orgulho. Porque quando eu não perdoo, eu adoeço. O meu corpo sente, a minha alma sente e meu espírito também sente. Que eu possa entender isso esses dias. Que essas palavras, que foi liberada a nós durante esse mês, não possa ter sido em vão. Que isso não possa ter sido em vão. Porque nós queremos ser uma igreja multiplicadora. Nós queremos ser uma igreja de crescimento. Nós queremos ser uma igreja de ação. Nós queremos ser uma igreja de ativação. E se for preciso pedir perdão por coisas do passado, eu digo assim: Senhor, me perdoa por tantas mazelas minhas com a tua casa. Me perdoa aqueles que eu ofendi durante esses anos todos na tua casa. Porque eu quero o novo de Deus. Para ver o novo, nós temos que matar o velho que está dentro de nós. Se eu não matar o velho, não tem como ter o novo. Então essa noite, Jesus, eu sou grato a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que a Tua graça e o Teu amor possam estar sobre nós, em nome de Jesus.